Então, gente, para esse último dia, boa noite primeiro, né? Boa noite. Sempre uma corrida contra o tempo. Para esse encontro, então, eu pensei em fazer um diálogo diferente dos outros, que a gente tinha, em que eu ficava apresentando slides e a gente ia conversando. Então, eu pensei a gente fazer um outro tipo de dinâmica hoje. Deixa eu ver se meus papéis estão aqui. Um minuto, gente. Alô, Edson. Boa noite, Rodrigo. Só aí quando eu ando e olha lá, pessoal. Ô, Adriel, eu recebi seu monólogo, viu, querido? É que tá uma correria aqui, eu ainda não consegui olhar. Eu e a Thaís, nós estava trampando até agora, então, assim, e a semana inteira praticamente nós está na correria. Mas eu Tranquilo. prometo que no final de semana eu vou olhar com carinho, vou dar uma lida e te dou um feedback, viu? Fechou, fechou. Então, gente, o que eu pensei para a gente conversar hoje eu irei apresentar outros conceitos e aí depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas eu queria também que a gente pudesse, de algum modo, apreciar algumas obras que são obras visuais, né, audiovisuais, que estão no YouTube, que eu percebo e que eu leio ah, que esses conceitos acontecem. Esses conceitos que nós fomos estudando ao longo desse tempo. E depois eu quero também que vocês possam, de alguma maneira, apresentar para mim, aqui entre nós também, para todo mundo, se vocês conhecem artistas ou obras que também dialogam com essas coisas que nós estávamos pensando e dialogando e conversando. A primeira coisa é isso. E aí, para hoje, eu fiquei pensando que a gente. Bom, eu super compreendo que é um grupo de teatro e que o pessoal do teatro muitas vezes tem um pouco de medo da própria linguagem em relação à desobediência dessa linguagem, né? Então, eu vejo muitas pessoas se reafirmando enquanto artistas de teatro e às vezes negando essa relação de ser uma artista da cena. Eu só estou falando disso porque hoje eu gostaria de pensar a linguagem da dança para a gente dialogar literalmente. Não só porque eu trabalho com dança, mas por compreender que certas culturas a dança é muito forte, né? Então, e também a dança, de algum modo, quase não tem uma dissociação entre vida e arte. A dança ela vai acontecendo de maneira encarnada, aprendida com os pais, com as famílias, e é um pouco sobre isso assim que a gente vai costurar hoje, como que a gente aprende de algum modo todas as nossas compreensões artísticas, filosóficas, corpóreas a partir de danças familiares. E que é impossível também quando a gente está falando de um teatro negro que não tenha esse tipo de movimento com a dança, não há essa separação, o que é teatro, o que é dança, o que é performance, o que é texto. Então, a gente conversou um pouco sobre isso no começo também do curso, então é isso. Vamos lá, eu vou apresentando, hoje não tem slide, só tem a minha própria cola aqui, porque eu pensei que eu vou expor outra coisa, então eu vou falar qualquer coisa vocês perguntam, porque agora eu tô olhando só a minha colinha. E aí, a ideia é que no final disso tudo, a gente também possa fazer esses compartilhamentos, vocês possam fazer perguntas também e falar outras coisas. Um dos primeiros conceitos que eu gostaria de apresentar, então, hoje, para pensar
essa relação da dança. E por que a dança inicialmente? Eu sinto, isso é uma percepção minha mesmo, gente. Eu sinto que a dança já, a linguagem da dança, de algum modo já ultrapassou essas relações da identidade. Para mim, a dança ela é mais desobediente que o teatro nesse sentido, porque o teatro está um pouco apegado em certas estéticas. Obviamente, se a gente for falar de estilos de dança, a gente também vai entrar em moldes. Mas eu sinto que a dança, sendo também uma linguagem teoricamente feminina, ela desobedece um pouco às ordens dessas estruturas que nós estamos. E a dança aqui, ela também é vista como literatura, como palavra, o corpo, o gesto. É algo, às vezes, que o teatro, de algum modo, pensa que a palavra resolve, né? Então, ao invés da gente usar o gesto, a gente usa a palavra para narrar alguma coisa. E para quem é de culturas, né, de religiões de matriz africana ou de outras culturas negras, sabe que o gesto é muito importante. Então, para esse primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês, foi feito por uma pessoa da dança, né, configurado por uma pessoa da dança, é um conceito que chama corpo-festa. E por que a gente fala tanto de conceito, né? Eu acho que é uma questão que a gente pode debater aqui. Os conceitos, eles não são fixos, né? Os conceitos, eles vão se moldando a partir do contexto. E o conceito nada mais é do que uma tentativa de apreender o mundo nesse contexto mesmo. A gente precisa das nomeações, de algum modo. A gente sempre está buscando a própria linguagem e a gente quer dar nomes às coisas que nós fazemos. E aí, o fato de apresentar esse tanto de conceito também é um estímulo para que nós possamos nomear a nossa própria prática cênica com outros nomes, assim. Para mim, é essa tentativa, assim, que é sempre uma tentativa falha, gente. É sempre uma tentativa e uma testagem falha, porque a gente nunca vai conseguir, literalmente, nomear a nossa prática. E aí, esse é o primeiro conceito aqui, que é do corpo festa, que ele foi criado pelo Daniel Costa. Daniel Santos Costa, tá? O que o Daniel pretende, então, com esse conceito de corpo festa? A gente foi entendendo, então, ao longo desse período, que a gente falou de corpo encruzilhada, de corpo festa, de tantas outras coisas, poética da encruzilhada, e que tudo acontece na dimensão do corpo. Nada está fora disso. Então, qualquer tipo de manifestação artística, qualquer tipo de manifestação discursiva, se dá a partir desse corpo que eu estou habitando. Quando o Daniel, então, pensa essa relação do corpo-festa, ele vai pensar a partir da cultura popular brasileira e da oralidade. Mas que esse corpo-festa não é simplesmente um corpo que festa, tá? Não é um corpo que vai à festa somente. Mas o próprio corpo é a dimensão da festa. O corpo é festa. Então, para além desse corpo que vai ao encontro dessas culturas populares, das oralidades, e encontra a festa, o rito, o mito, a imagem, a dimensão do corpo, então, essa configuração corpórea se torna festa. E ao se tornar festa, o que se produz aqui? Então, a partir do momento que eu encontro esses outros contextos, que são contextos de festas, de ritos e de mitos, quando eu transformo o meu corpo em festa, para além de um corpo que festa, o que se produz aqui? E é isso que o Daniel está provocando em relação ao corpo festa. Então, ele quer que essa dimensão entre o tempo, o espaço e a performatividade, quando se une, produz algo que é muito específico desses corpos. E aí a gente está falando de cultura popular, mas a gente também pode falar, para mim também é muito babado a gente fazer esse tipo de separação, né? O que é cultura popular, o que não é cultura popular, em relação às minoridades que compõem a cultura. Mas a gente pode pensar como esse corpo que se transforma a partir de certos contextos
gera outro tipo de performance. Aí aqui eu poderia citar, e vocês podem me ajudar também a citar, outros exemplos para além das culturas populares, entre aspas, clássicas que a gente conhece, mas a gente poderia, por exemplo, citar a própria cultura ballroom, que se a gente pensar na dimensão do baile, da cultura ballroom, a gente tem um tipo de dimensão festiva e que esse corpo também se transforma e se reivindica enquanto travesti, enquanto preta, enquanto um corpo gordo, em outra dimensão que não é essa conhecida, que está dada. Então, ele faz essa relação do corpo festa. Por que eu estou trazendo o corpo festa? Porque o conceito do Daniel, ele parte da dança. Então, para ele, essa relação, porque a cultura popular, de algum modo, está muito ligada a questões, algumas culturas populares, a questões do sagrado. E aí não tem essa separação, o que é profano, nem o que é sagrado. Tudo está junto, ao mesmo tempo, dançando nesse corpo, que vai gerar um outro ritmo, um outro movimento e uma outra oralidade. E, obviamente, que isso vai gerar um tipo de questão poética, política, pedagógica, entre outras questões. A gente poderia, talvez, de algum modo, atrelar esse corpo-festa a questões decoloniais, como ele se instaura. Mas eu nem prefiro entrar nessas dinâmicas, porque a gente entra numa dinâmica de disputa de poder em relação a quem é o Daniel. E aí, o Daniel é uma pessoa branca. E eu só tô falando disso porque eu conheço ele, e aí eu sei que muitas pessoas discutem essa relação dele ser uma pessoa branca e pesquisar um conceito a partir de culturas populares que são pretas. Então ele está interessado nisso, mas a gente nem vai entrar aqui em questão por que isso poderia ser decolonial ou não. E aí o corpo festa, pensando nessa dimensão do corpo festa, e que festa, ele vai gerar um outro tipo de enunciado, um outro tipo de voz e memória e trajetória. E aí eu inclusive, convido vocês a refletir se vocês têm um corpo festa. Porque refletir se tem um corpo festa, porque o próximo conceito que eu gostaria que a gente entrasse são as danças familiares pretas. As danças familiares pretas é do Vitor Hugo. Vou colocar aqui. O Vitor Hugo é uma pessoa preta e ele pesquisa muitas coisas, mas ele tem esse conceito que eu acho muito bonito, que são as danças familiares pretas, que seria como a gente aprende, literalmente, a se movimentar e a ler o mundo a partir das nossas ancestralidades. E aqui, as danças familiares pretas não se prende às relações só estéticas, poéticas, mas em relações sociais mesmo. O fato da minha mãe me ensinar a cozinhar, por exemplo, já é um fato de uma dança familiar preta. A partir do momento que eu continuo produzindo essa ou eu produzindo certas relações que essas famílias anterior a mim faziam e fazem ainda, eu vou gerando essas danças familiares pretas que o Vitor Hugo muito bem conceitua. E eu só estou falando disso, de novo, para que a gente recupere na nossa memória quais são essas coreografias organizadas pelas nossas famílias, e não só famílias sanguíneas, obviamente, mas as famílias que nós construímos e que nós estamos, o que nós carregamos delas. E aqui, por exemplo, eu gosto muito de pensar, especificamente, eu gosto muito de pensar em uma outra perspectiva, que seria o que eu estou chamando de PPP, por exemplo, que é paternidade preta presente, o que significa ter um pai preto presente. E o que isso gera na vida dessas pessoas que têm um pai preto presente, como isso também inverte a lógica social de que nós estamos acostumadas, que esses homens pretos abandonam suas famílias e que não voltam.
E aí, qual é o tipo de dança que essa paternidade preta presente provoca em mim? Isso é um tipo de exemplo que eu gosto de pensar, porque eu estou pensando na minha própria realidade. E uma outra realidade que a gente pode ir dialogando com as danças familiares pretas em relação à paternidade preta presente é se essa paternidade preta presente tem uma criatura, um filho, uma filha que faz um processo de transição de gênero, por exemplo. Então, eu sempre gosto de pensar o que é ser e estar travesti com um pai preto presente. Como que esse pai também colabora para esse tipo de transição e transmutação do próprio corpo. A mesma coisa a gente pode pensar na mãe, enfim. Aqui eu só estou pegando o exemplo do pai preto. Outra autora muito importante também, que é a Denise Pereira Raquel, ela também vai pensar os PPPs, mas ela vai pensar a partir de uma outra coisa, que ela vai pensar como ela se compõe de PPP, sendo preta, pobre e puta. Aí depois ela vai falar, eu sou preta, pobre e professora. E depois ela vai falar, eu sou preta, pobre e performer. E aí ela vai pensando quais são os P's que compõem a existência dela e como que ela penetra essas fissuras com essas danças familiares mesmo, porque o fato dela estar preta, pobre e puta Ok, Rodrigo. Preta, pobre, puta faz parte dessa trajetória. E agora, preta, pobre e professora e performer também faz parte dessa trajetória que ela está inserida e desse contexto. Como as nossas famílias também colaboram para isso. E aí, quando eu estou falando de família, a gente também está falando de danças familiares que a gente constrói agora. Então, como esse coletivo constrói a própria dança familiar para a constituição de um próprio espetáculo, que também vai ser atravessado por outras relações, por outras questões. E aí o que a gente também pode pensar é como a dança familiar gera um tipo de corpo saber que se dá numa aprendizagem informal, empírica. Então, muitas coisas das danças familiares, os nossos pais não nos ensinaram, ou essas pessoas que estão conosco, não nos ensinaram assim, senta aqui, eu vou te ensinar como é que é. A gente vai aprendendo junto e na convivência. E isso, para mim, é importante. Então, esses seriam os dois conceitos da dança que, para mim, eles são caros. São caros porque, de algum modo, fica parecendo que nós somos impedidas de festejar. E nós somos impedidas também de convocar um outro tipo de conhecimento que não seja esse acadêmico. Mas é importante compreender que inclusive, os danças familiares pretas, parte de um contexto africano e de contextos, né, de famílias afros. Mas a importância desse corpo também festar e derrubar o que está dado a ele, o que é de identidade, o que prende esse corpo. Então, acho que seriam conceitos importantes para nós, assim, em relação à discussão. Mas um outro. Eu já estou terminando o conceito e a gente entra em outros detalhes, tá? Um outro conceito que eu acho muito importante, e esse é de um autor francês, ele é negro, eu não sei se. Gente, agora não sei se ele é. Não estou lembrando se ele é literalmente francês ou se ele só naturalizou francês. Não me lembro muito bem. Mas, enfim, a produção dele é em francês. É o Edouard Glissant. Não sei se todo mundo conhece. Se não conhece, a gente precisa conhecer para ontem. Ele é do teatro, tá? Ele é do teatro. Ele discute muita coisa da literatura, do teatro. E tem esse livro dele que chama Poética da Relação,
Ele apresenta inúmeros conceitos lá, gente. Inúmeros, inúmeros mesmo. Então, assim, ele vai falar de criolização, como a gente torna as coisas mais crioulas. Ele vai falar de muitas coisas, mas tem um conceito especificamente que eu gosto muito dele, que é o conceito da opacidade. E o conceito da opacidade, para o Glissant, ele vai fazer toda uma relação para a gente pensar como a opacidade nos dá o direito de cada ser, de cada existência, cultura, identidade, não ser completamente compreendida ou traduzida pelo outro. Então, isso para mim é muito bonito, porque a gente tem essa relação do transparente, de sermos transparentes e de que ter que contar toda a história, essa completude e a opacidade que o Glissant nos convoca, é a gente pensar em uma forma de resistência epistemológica, política, de que as nossas existências elas não precisam estar dentro desses olhos da norma hegemônica. Portanto, a gente não precisa explicar tudo que se faz e por que se faz. Muitas coisas que nossas culturas e os nossos modos de criação cênica colaboram e fazem no mundo, não precisa desse tipo de explicação. E quando a gente está falando de explicação, essa explicação do todo, né? Porque todo mundo acha que tudo tem que ter uma moral. E então, qual é o direito? Eu quero ter direito à opacidade, eu quero ter direito de não ter que explicar as minhas escolhas cênicas e que você possa fazer a leitura que você quiser, porque você nunca vai conseguir me ler por completo. Eu sou essa falha, essa fissura. Então, de algum modo, ele também, nessa poética da relação, que é um outro conceito que ele fala nesse livro, mas em relação à opacidade, a gente se dá em uma relação com a própria alteridade, né? Assim, porque a gente não perde a nossa singularidade, porque a gente vai se construindo e a gente tem o direito a se questionar. Então, a opacidade, eu acho que é um conceito caro para nós aqui em relação a isso, porque nem tudo precisa ser explicado e nem tudo precisa ser totalizante. Essas explicações totalizantes, até porque tudo que é muito explicado, pensando essa totalização do mundo, também vai de encontro com questões coloniais, acadêmicas, eurocêntricas e tudo mais. Basicamente, é isso que eu queria explanar para vocês até agora, né? Momentos. Então, a gente entra no corpo festa, a gente entra nas danças familiares e a gente entra no direito pela opacidade. Eu quero ser opaca. Então, era esses três. E agora a gente entra em. Alguém tem alguma pergunta? Não. Aí. Tem uma dúvida na, na questão das danças familiares pretas. Uhum. Elas são passadas de geração para geração? Tipo, por exemplo, não sei, um exemplo. Não consigo pegar um exemplo, mas sabe, tipo, por exemplo, começou em um tempo e ela foi se passando e ela é fixa, tipo, ou ela se muda conforme o tempo que ela acontece. Então, nenhuma cultura consegue ser fixa, literalmente. Eu acho, as danças familiares, como o Vitor Hugo descreve, ela foi passada de geração por geração. E aí, quando eu leio, na verdade, o que eu provoco lendo o Vitor Hugo é pensar que as danças familiares não estão só nesse contexto sanguíneo, porque quando a gente está pensando em geração, a gente está pensando numa relação sanguínea, né? Então, eu aprendi com meu pai, que aprendeu com meu avô, com meu bisavô e tudo mais. Mas a partir do momento que você configura um outro tipo de família, a gente vai ter acesso a inúmeras gerações, né? Então, se eu não convivo mais com meu pai nem com a minha mãe, e eu convivo, sei lá, numa república, e a república é a minha família, portanto, a dança familiar que se aprende aqui
vem de inúmeras gerações e de vários contextos. Então a gente aprende e constrói um outro tipo de conhecimento que não é esse sanguíneo. E ainda que fosse sanguíneo, tem como fazer um rompimento familiar, né? A gente também não pode romantizar muito a família nesse sentido. Então, eu posso, de algum modo, romper com a dança familiar do meu pai e nunca querer operar, ainda que seja um pouco impossível isso, talvez, mas não querer operar essa dança familiar que me foi ensinada. O grande babado de pensar a dança familiar é que a gente não pode só pensar na questão artística. Não é a dança familiar não é somente as poéticas do corpo em cena. A dança familiar é um modo de conhecer o mundo. Então, por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, da mãe ensinando a fazer arroz. Porque a gente acha que a mãe ensinar a fazer arroz não é dança. E que não, talvez isso não seja um grande conhecimento. A gente não leva isso para ser um grande conhecimento investigado. Mas a gente pode entender isso como uma dança. E se a gente for entender isso como dança, aí dá para fazer um outro tipo de diálogo e aprofundamento. Porque a minha mãe faz arroz há 20 anos da mesma maneira, ou há 30 anos da mesma maneira. O modo como ela lava o arroz, o modo como ela coloca na panela, o que ela coloca primeiro na panela, como ela esquenta a água. E essa dinâmica é coreográfica. É completamente coreográfica. Obviamente que a minha mãe não está fazendo arroz achando que ela está dançando uma obra artística. Mas eu posso ler isso. Mas perceba que fazer arroz, ou lavar a casa, ou ensinar qualquer outra coisa, gera um tipo de coreografia. E é isso que o Vitor Hugo nos convoca, né? Para olhar para as nossas famílias e ver como que depois a gente repete isso de algum modo. Então, para além de repetir como fazer arroz, às vezes eu repito como a minha mãe fala. Quando eu estou falando certas coisas, eu repito as frases da minha mãe. Ela me ensinou a falar essas frases? Não, eu aprendi essas frases porque eu convivia com ela. Só que aí, agora, por exemplo, eu não convivo com a minha mãe aqui em Uberlândia, que ela mora em outra cidade. Aí eu tenho outro tipo de ciclo, entre aspas, familiar, que a gente poderia chamar de amigos e qualquer outra coisa. E aí é engraçado como a gente vai se compondo com essas pessoas. Então, tem muitas gírias que eu odeio, mas você acaba falando porque a pessoa está do seu lado e você fica fazendo, você vai literalmente coreografando de novo um modo de existência desse contexto que nós estamos. Então, nada é fixo e as coisas se perdem também, porque o que eu falava 5 anos atrás eu não falo mais hoje. Que as pessoas também mudaram, assim. Rodrigo levantou a mão. O André, o que você está falando é muito bonito, sabe? Você está falando, eu só estou aqui me imaginando. Porque assim, eu moro sozinho, né? E eu que me viro, né? Eu faço comida, eu lavo roupa, eu faço a faxina da casa. E você falando isso é muito interessante, porque não tem um dia que eu não estou cozinhando, que eu não estou passando um ferro na roupa, que eu não estou varrendo a casa, que eu não lembro da minha mãe. Porque ela me ensinou tudo e até eu já me peguei várias vezes, até o jeito que eu pego na vassoura e o jeito que eu lavo a louça é igualzinho minha mãe. E eu me vejo, porque assim, eu tenho minha mãe já é falecida, né? Minha mãe há 2 anos, ela faleceu, e eu era muito apegado a ela, muito, muito, muito apegado a ela. Somos em 3, eu sou o mais velho, e dos filhos, né, eu sou o mais velho, eu era o mais apegado, assim. Inclusive, na família, tinha pessoas, na família não da minha casa, mas primos, tal, achava que eu era gay, porque eu tinha até os trejeitos da minha mãe, né? O pessoal fala assim, ah, né, o Rodrigo é gay, ele é meio afeminado, tal, porque eu era muito apegado com minha mãe, muito assim, eu não precisava ter amizade, não precisava ter ninguém, eu tendo minha mãe, para mim, era o suficiente. E ela sempre se preocupou com que nós, os filhos, nós 3, desde cedo aprendesse a fazer as coisas, aprendesse a se virar, porque é muito também dessa questão da família negra, né, que tem que fazer a vida pelas próprias mãos, né, que tem que batalhar. Então, desde muito cedo, eu lembro, eu tinha o quê, 7, 8 anos de idade, eu era curioso e ela falava assim, vem cá, vou te ensinar a fazer um arroz. Vem cá, vou te ensinar a fazer um feijão. Com 10 anos eu já
cozinhava, sabe? Com 10 anos eu cozinhava, eu já fazia café, e eu via muito minha mãe fazendo as coisas. E quando ela fazia algo gostoso, assim, que às vezes que eu não tinha comida, eu falava, nossa mãe, a carne hoje está diferente, que tempero, o que que você colocou? Né? Aí ela me explicava, falava, e hoje eu moro sozinho já, que há 14 anos eu moro sozinho desde 2012, né? Vai fazer aí 14 anos que eu moro sozinho, e eu nunca passei necessidade de nada, porque tudo que eu sei fazer hoje na minha casa, até para pegar um ônibus, foi minha mãe que me ensinou, sabe? Então, quando você está falando isso, eu acho muito bonito, porque eu vou rememorando, né? Aí você traz esse conceito de dança, né? E aí eu fico pensando, né? Estou aqui elaborando ainda. Vou ler ainda mais sobre o conceito, mas eu acho muito bonito. Eu gostei muito. O Vitor Hugo, ele faz no texto dele sobre danças familiares pretas, ele faz análise realmente de uma cultura específica. E aí eu, lendo o conceito, comecei a me provocar a pensar como que as nossas famílias sempre estão dançando, sempre. Então, ainda que a minha mãe não tenha consciência que esse movimento que ela faz é dança. Então, assim, no sentido, para ela é só uma atividade da casa, né? Eu preciso varrer a casa. Mas aí, às vezes, ela varre a casa cantando. E aí isso gera um outro tipo, pra gente que é artista e olha isso, gera uma questão cênica, né? Mas que para ela é vida. Para ela não tem nada, não tem uma separação assim. Então, eu também eu fui rememorando para pensar a dança familiar nesse escopo mais expandido. Eu fui rememorando assim essas coisas e é muito engraçado como a gente realmente repete tudo, o jeito de varrer, o jeito de lavar a louça, o que lava primeiro, como enxugar, tem que lavar e tem que enxugar, já tem que guardar, não pode deixar secando, né? Não pode deixar escorrendo, enfim. Aí você fala isso, eu também lembro quando criança, meus pais, né, nunca teve condições de pagar uma babá, não sabia nem o que era isso. Então, eu lembro que eu era muito pequeno ainda, na época de férias escolares, meus pais não sabiam quem deixar. Então, meus pais levavam a gente para a roça, não para trabalhar, mas colocavam a gente debaixo de uma árvore enquanto eles iam trabalhar. E quando eu era mais grandinho ali, que eu tinha eu lembro até hoje, uns 5, 6 anos, eu lembro meus pais na lavoura de algodão. E aí eles colhiam algodão e cantavam. E aquele coro no meio da roça, sabe? Um cantava, outros respondia. Um cantava e o outro respondia, né? E colher algodão, não sei se a galera que sabe como que é, mas é um serviço pesado, né? É um serviço que exige muito do corpo, né, das pessoas. E depois eu fui fazer isso quando eu fui colher laranja, porque eu colhi laranja há muito tempo na minha vida, né? Eu trabalhei de boia fria dos meus 16 aos meus 23 anos de idade. E aí na roça eu cantava, às vezes minha mãe estava comigo também, que ela era da lavoura, a gente cantava, aí quem estava do nosso lado, no eito do lado, já emendava, o que estava do outro já emendava, o que estava no talhão de baixo já emendava e virava um coro uníssono, né? E aí eu lembrava, quando acontecia isso, eu lembrava que minha mãe, quando eu era criança, 5, 6 anos, eu lembrava que meus pais cantavam na roça e eu, com meus 17, 18 anos, estava repetindo, claro, em outro contexto, em outro tipo de lavoura, mas repetindo aquilo que meus pais faziam, né, na roça. Isso é bem, bem legal, bem se pensar mesmo, assim. E, Rodrigo, eu tenho uma pergunta, assim. E você já viu a sua mãe, chegou a ver sua mãe ou seu pai desafinar? Não, não. Minha mãe cantava super bem. Eu lembro até hoje, a primeira música foi ela que me ensinou. E eu era muito criança, não sei, eu acho que a galera, vocês aqui são novos, né? Eu tenho 38 já.
E eu lembro que eu queria aprender uma música e eu não sabia música nenhuma. E ela me ensinou uma música, eu lembro até hoje, que é. Não sei se vocês vão lembrar dessa música, que é de uma cachaça boa, não abro mão, comigo briga tem que ser no Brasil. Olha pra você ver a briga, olha pra você ver a música. Mas eu era criança e ela cantava essa música perfeitamente, assim. E ela ia soletrando, porque minha mãe era analfabeta, semi-analfabeta, mas ela ia soletrando a música e eu ia escrevendo. Foi a primeira música que eu aprendi, não porque eu gostava só da música, mas que eu via ela cantando e ela cantava super bem. Eu gosto sempre de pensar isso como que essas questões familiares mesmo, essas pessoas mais velhas sempre cantaram, nunca fizeram aula de canto e nunca É, desafinaram. é verdade. É incrível a gente pensar, porque se eu cantar agora, eu canto super desafinado, E minha mãe misericórdia. fumava, hein? Minha mãe fumava ainda por cima. É isso, assim. Mas eu acho bonito o conceito nesse sentido para a gente buscar realmente na memória como que a gente continua. E aí agora o meu esforço também depois de encontrar esse conceito e expandir ele é pensar como eu encontro a minha mãe na cena que eu faço para além disso tudo, sabe? Então, como que essa coreografia, essa dança familiar que foi ensinada pela minha mãe, pelo meu pai, seja por quem for, também está na minha produção poética, para além de ser só uma atividade física ou não. E é isso que, inclusive, agora que o Rodrigo já falou também, que eu quero que vocês vão narrando para a gente aqui hoje, compartilhando onde vocês encontram esses outros conceitos, essas outras pessoas. Eu trouxe para a gente ver, para a gente apreciar pelo YouTube. Eu posso compartilhar a tela, ou na verdade a gente pode fazer uma outra dinâmica, que é mandar o link, todo mundo abre, vê em casa, porque compartilhar aqui é um pouco complicado, né? Por causa do som, não sei. E a gente volta e comenta. Então, eu selecionei alguns vídeos de artistas que eu encontro esse tipo de conceito e todos os outros que a gente estudou, e a gente pode ver, voltar, debater, e a gente vai fazendo isso. E aí eu também queria que vocês pudessem apresentar para mim outras pessoas, que obviamente eu trouxe a partir de um recorte muito específico. Calma. Mas a gente pode ir dialogando. Eu trouxe algumas artistas, talvez vocês já conheçam. Então, assim, eu trouxe a Aventura Profana, não sei se todo mundo conhece, eu trouxe ela. Trouxe o Luiz de Abreu, também não sei se todo mundo conhece. A Castiel Vitorino Brasileiro. Mas aí a gente pode fazer essa dinâmica. Eu gostaria de começar com. Se vocês conhecem a Grace Passou, conhece, né? Fiquei pensando que a gente também. Porque vocês viram Vaga Carne? Nós, nós Já? conhecemos. Muito bom, inclusive. O filme ou a peça? Assisti a peça. Assisti a peça no YouTube. Não, o meu foi só escrito, não cheguei a assistir a peça, de fato. Não, porque só para a gente pensar como que a própria escrita ou a própria peça também colabora, porque essa coisa da voz que não tem um corpo e que está procurando um corpo, e aí depois encontra o corpo de uma mulher negra e vai entendendo quais são as dinâmicas. Daria para discutir tudo isso que a gente está discutindo, né? E como esse tipo de dramaturgia também colabora para um outro tipo de pensamento artístico, poético, só para. Meu microfone desligou. Eu queria que a gente começasse com essa aqui. Vou mandar para vocês aqui, tá? Se vocês quiserem se quiser que eu compartilhe, mas acho que não precisa. Acho que todo mundo pode ver e a gente volta. Vocês conhecem essa aqui? Sobreviver
lutar e escrever. A morte, meu pai genocida reservou pra mim. Porém, minha alma não é uma semente daqui. É semente da mente de Deus, é de lá de onde eu vim. Rainhas de ontem e hoje florescem em mim. A morte atravessa o sonho de pretos aqui. Encaro e grito pro Estado, não saio daqui. Minha mãe me abençoe e dê forças pra eu prosseguir. Seus olhos d'água refletem a força que mora em mim. Deus é uma mulher preta e por natureza sei que vou sobreviver. Oh, Deus é uma mulher preta, pensa minha mãe para lutar e escrever. A morte, meu pai genocida reservou pra mim. Porém, minha alma não é uma semente daqui. É semente da mente de Deus, é de lá de onde eu vim. Rainhas de ontem e hoje florescem em mim. A morte atravessa o sonho de pretos aqui. Encaro e grito pro Estado, não saio daqui. Minha mãe me abençoe e dê forças pra eu prosseguir. Seus olhos d'água refletem a força que mora em mim. Deus é uma mulher preta e por natureza sei que vou sobreviver. Oh, Deus é uma mulher preta, pensa minha mãe para lutar e escrever. No violino, Esther. No cello, Flávia. No violão, Thaís Feijão. Na percussão, Morrete. Eu sei que vou sobreviver. Oh, Deus é uma mulher preta, pensa minha mãe para lutar e escrever. Deus é uma mulher preta e por natureza. Deu tempo, gente? A música é curtinha, né? Sobreviver. Quem começa? Alguém quer começar? Vocês já conheciam essa música? Não. Minha mãe para lutar e escrever. Caramba, que legal. Gostei da música, muito boa. Muito gos- Caramba.
Todo mundo tá meio. O Rodrigo tá aqui, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô aqui, cheguei. Você quer fazer algum comentário, Rodrigo, sobre? Eu não conhecia essa artista, não conhecia essa música. Achei muito bonito, achei muito bacana e achei interessante que ela traz essa música, né? Deus é uma mulher preta, a morte foi esse pai genocida que ele reservou para mim. Mas uma coisa que me chamou foi na composição da música. Eu, né, particularmente, tenho acompanhado muitas produções de bandas, né, negras, muito voltado para percussão, né? Eu mesmo faço parte de uma banda de samba reggae recente, né, que a gente fundou aqui em Piradópolis, e tem muito percussão, percussão, percussão. E ali tem um violino, né? Tem um violino que não é instrumento africano, tem o violoncelo, que não é instrumento africano, né? E eu acho que na questão da poética mesmo, da construção da música, eu acho que a gente é o que você falou, né? Às vezes a gente não está dentro de uma linguagem e fica muito naquela linguagem e tem medo de experimentar, né? De sair um pouco fora e ela trazendo essa música tão potente, né? Política, inclusive, de resistência, com sons mais suaves, né? Mais agudos. Eu achei muito bacana. Ela foge do jargão, né? Da percussão, né? Então acho bacana. Quando fala, né, tipo, Deus é uma mulher preta, muito me lembra, tipo, não sei se vocês já leram, mas provavelmente sim, ou já assistiram o filme A Cabana. E o quanto de crítica, né, que teve quando trouxe, né, esse Deus sendo uma figura, uma mulher, né, e preta. Isso já me linkou muito à crítica, né, na verdade, do que foi feito e levantado com o filme, com o livro, né, e tudo mais. Sim. Tudo, gente. Eu trouxe ela. Eu gosto muito dessa música. Eu conheci alguns anos atrás. É, e que, para mim, tem uma relação com a letra muito forte, assim. Como ela escreve e como os conceitos aparecem nessa letra. Então, por exemplo, no começo ela fala: benção minha mãe para. Ah, já até perdi, né? Bença minha mãe para lutar e escrever. Então, ela utiliza o conceito da Conceição Evaristo. Ela vai brincando com isso. Aqui no meio, ela fala dos olhos d'água, que é uma referência também a um texto da Conceição Evaristo, mas também ao orixá, né? Então, eu gosto dessas coisas que ela vai fazendo e que fica extremamente poético. E que tem um outro tipo de leitura que a gente pode fazer, o que significaria, então, Deus ser uma mulher preta, né? Como isso poderia mudar todas as nossas dinâmicas. Que a gente sempre acha que o Deus é o pai, e a gente sempre tem a imagem de um homem branco, barbado. O Deus, quando Deus nem tem essa imagem, né? Assim, uma imagem que se foi criada. Tem outra artista que eu acho, gente, eu acho que ela é de Ribeirão Preto, a Odara. Será que ela é de Ribeirão Preto? Vou até confirmar aqui. Mas ela canta essa mesma música, só que trocando a palavra mulher preta por travesti. E ela fala que Deus é uma travesti preta. E aí gera um outro tipo de entendimento, uma outra questão. Mas é isso. Que bom, gente. Eu vou mandar outro link aqui para a gente ver outra pessoa. Mas eu acho que vocês não precisam ficar com vergonha de comentar o que vocês estão achando, não. Esse próximo tem como a gente fazer mais análises das cenas. Não sei se todo mundo conhece a Aventura Profana. A Aventura Profana é muito famosa, na verdade,
mais no campo das artes visuais, da performance. Mas ela é cantora, inclusive ela acabou de lançar um curta que chama... Ai, como que chama o curta dela, gente? Todo Cuidado é Pouco. E ela tem Resplandecente, bêbada de glória para o mundo. Sou indecente, cavaleira apocalíptica ao meu lado. Só traveloquente, em meus pés o Louboutin, arte reluzente. É reteté, ando por lugares altos e sempre profana. Deus afros em 2000 queres e capeta. Eu só sou porque sou, mas maná. Que o nosso arraial celebre lâminas lascivas, nossa brasa é fogo ardente. Ao meu redor sinto a vida como um futuro, prevê um vidente. No planalto profetizo, Jupe do bairro no ar, tomando a faixa presidencial. Levanta resplandece, orna-te de mim. Preciso ser arrebatada, calçar a bota de Piton, portar uma bolsa Prada, Versace, Yves Saint Laurent. Quero vestir travesti no comando da nação. E nós, juntais, rogamos a praga que o macho caia e o seu Deus transicione, que o coió perigoso solta a porra do meu saxofone. Travesti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Monte no querubim, voe sobre as asas do vento. Seja cara de leoa, cordeira em pele de loba, ágil como uma gazela. Devolve os lachos dela. Cuidado com a visão de rapina das gazelas. Passa a visão pra ela. Dobra a unção que procede dela. Devolve os lachos dela. Cuidado com a visão de rapina das gazelas.
conhecia. E não consegui terminar de assistir o vídeo por conta da internet. Opa. Ah, foi muito bom. Eu não conhecia também. E ela é de Ribeirão mesmo? Não, não era dela que eu tava falando que era de Ribeirão. Ah, tá. Era outra pessoa. Era a que canta a travesti preta. Deus é uma travesti preta. Mas eu ainda tô tentando descobrir se ela é de Ribeirão ou se ela é de Campinas. Gente, quando vocês quiserem comentar sobre Aventura Profana, se quiserem comentar também. Achei muito bom. Eu tô processando, tá? Claro. E foi profano. Não sei o que é profano. Brincadeira. Mas o que é profano? É, tipo, me trouxe uma questão. Profano é uma construção social, será? É um termo muito utilizado na igreja, na verdade, né? Você ser uma pessoa profana, algo muito mundano, não sei, tipo, pelo menos é o que eu entendo agora falando de profano, ser algo profano. Eu gosto Sim. muito eu gostei muito desse clipe, muito em relação ao batismo, né? Porque as pessoas falam que quando a gente batiza, a gente renasce e tudo mais, e vem e expor, cara, tipo, expor muito os corpos trans, eu acho de extrema necessidade. Acho que a sociedade ainda não entende o que é um corpo trans. Inclusive, em São Paulo, teve no museu, no MESP, uma das exposições eram, né, esses corpos trans e tal. Eu fiquei extremamente feliz. Falei, caramba, a gente está sendo lembrado e representado, e as pessoas precisam consumir mais, precisam entender mais o que é um corpo trans, né? Gostei bastante. Era só isso. Gostei também. A Aventura Profana, gente, ela foi indicada. Vocês conhecem o Prêmio Pipa? O Prêmio Pipa é um prêmio de artes visuais, de arte contemporânea, que acontece todo ano. Esse clipe foi indicado, não me lembro bem se ele recebeu o prêmio em 2021, mas é uma. A Aventura Profana, ela é uma pastora. Ela foi criada numa igreja batista e ela é uma pastora. E ela então cria um álbum. Depois vocês podem acessar o álbum dela inteiro. E aí ela vai criando essas fissuras, inclusive nos clipes e nos filmes dela. O show dela é um culto, gente. E é uma coisa assim espetacular, porque ela faz vários diálogos com várias linguagens, ela vai rompendo e ela vai fazendo, ela vai apresentando para gente essa possibilidade de existir em uma configuração cristã, religiosa, e que esse Deus poderia, portanto, ser uma travesti e criadora dessas relações. Ela fala muito de Daisy, ela transiciona Deus para Daisy. Tem uma música, inclusive, disso, que ela fala que Deus não é Deus, é Daisy, portanto, ela é travesti, ela só poderia ter sido gerada por uma travesti. E essa coisa do batismo também, eu acho belíssimo. Esse batismo foi gravado no Rio São Francisco, em Minas Gerais. E é muito bonito também a gente ver quem batiza ela. Então, ela tem toda uma escolha estética, quem batiza. E na letra, não sei se vocês viram que ela fala, em algum momento, ela também fala Ela fala várias marcas de luxo. Ela vai falar de Saint Laurent, Prada, que ela quer vestir, Balenciaga, que ela quer estar com isso. Mas eu acho uma parte muito bonita é que ela fala da Jupe do bairro
como presidenta do Brasil, né? Eu quero a Jupe do bairro portando a faixa presidencial. E o que isso também significa, porque todo mundo, quando a gente está falando dessas relações da travestilidade, da negridade, a gente quase não coloca pessoas retintas, enfim. E aí isso também gera um outro tipo de diálogo. Mas eu gosto muito. Se vocês não conheciam Aventura Profana, conheçam, gente, porque ela é boca, é muito boa, muito boa, muito boa. Eu tenho outro agora. Vocês querem indicar algum, gente? Aí de Ribeirão? Queria indicar um, não é de Ribeirão, mas é uma poesia que eu amo pra caramba. Do. É, ai, é uma poesia de slam, muito boa. A próxima pessoa, inclusive, que eu vou indicar é do Islã Marginália, mas não é um slam, né? Não, ela não tá poetizando ali ao vivo, é um outro vídeo, mas é a Abigail Campos Leal, também não sei se vocês conhecem, mas é super legal. Mas vamos ver o seu primeiro, então, Eduardo. A força da luta inscreve delírios poéticos, invenção, transmutação do corpo, ajuntando, pulsando o grito, grafando mudanças, mudando. Mudar. Eu mundo. Me movo ainda muito sólida, eu sei, apesar de aquática. Ah, é bom ser água. Lembrar que se é de fato 70% água e o resto é transmutação. Sou água, fé, axé, benta. Sou água, me bebo, mas me bebo profana. Resplandecente, bêbada de glória pro mundo ascendescente. Cavaleira apocalíptica ao meu lado. Só trava eloquente. Lembro que sou fugidia, que me movo rápido. Fugi, meandrando, esguia, atravessando, voltei, volto, voltamos, olhamos de olho. Nos preto água, nos brancos seco. Nós, com sede de banco, de olho nos vermes cinza, é de olho nos vermes. Também choro água, lágrima, com gás de pimenta, mas também de lembrar os pretos, as pretas, trans, que secaram, escorreram. Escorro lágrimas porque sou água, e porque sou água também já não sou mais nada. E aí, agradeço as macumbas aquareladas de Castiel Vitorino Brasileiro, o vermelho dilúvio de Musa Michele Mathiusi e a arte de vida marrom de Highlander Martins, por me lembrar que sou água, barrosa, turva, densa de vida, que faz ferida nas vitrines, traça, dura, tela. A cosa segue, sendo ágil para se dividir, cindir, para depois juntar. Ar. Respira. Tá foda, eu sei, mas foda para uns do que para outros. Sabemos bem a cor das águas não humana, que se avermelha, um derramamento de sangue preto. Vermelho, preto, marrom, retinto, sangue segue sendo preto. Lamento chorado, aquoso, também cura, porque chorar faz sair as águas vencidas, de dor doída. Água que brilha vendo fogo brilhar, queimar. Incendiemos os espíritos das terras condenadas para saquear de volta a vida em fogo. Devolva, devolva, devolva. Água que voa com os perigos e cuidado. Os rios podres dos perigos rondam as ruas de domingo. Cuidado, cuidar. Lembrar que para alguns, muitos, demasiados, as águas do lar também são atravessadas por violências. E aí é tanta raiva, tanta tristeza, tanta dor que eu sinto, que sentimos, que não se sente, que nem cabe em rima, em verso, língua. Mas aí eu também me lembro em desfeitura violenta, mas também me rasgando em sorrisos incandescentes, da mensagem na garrafa, do futuro preto, vermelho, colorido, que boia nas águas leves da vida, mas que também sabe voar. Fogo luta e chama justiça. Com legenda. Mas depois vocês podem ver com legenda, que vocês vão ver que a legenda tem umas coisas assim no meio das palavras,
tem barra, tem umas coisas assim que ela fica brincando, como ela escreve para gerar um outro tipo de pensamento mesmo. Então, as palavras, por exemplo, ela coloca barra na palavra eu, e aí fica e barra u, porque ela vai falar que ela não existe enquanto esse sujeito, e aí ela faz toda uma brincadeira com isso, que eu acho super interessante e que dá um outro tipo de diálogo, pensando em dramaturgias mesmo, como a gente escreve, por que a gente escreve, enfim, momentos. E eu gosto muito dela, porque ela também faz outros tipos de discussão, momentos. Vocês querem falar sobre? Eu assisti a outra poesia, eu não assisti dela. Ai, desculpa. Ai, a outra a gente vai assistir então a gente pode assistir a do Eduardo e volta e comenta as duas. Aí Meu enquanto Deus. assiste a Abigail. O melhor poeta do mundo? Não. O pior poeta do mundo? Então, eu só falo do que você não quer ouvir. Eu só falo do que dá pra sentir. E eu sei que tu sente. Tu sente, mas não admite. E eu sei que tu mente. Tu mente, mas acredite. Deus existe, mas não mente. E tu que mente diz que ele não existe. Sendo assim, eu penso o seguinte: é fraco teu franco palpite? Mas tudo bem. O pior poeta do mundo. Afinal, comentaram e falaram que eu adoro um Deus branco. Deus branco? Espera um segundo. O povo de Israel, escravizado 400 anos no Egito. Isso te lembra alguma coisa, meu amigo? E o meu povo que é maldito. Jesus veio de um povo que outro povo escravizou. Coincidentemente, isso lembra o que nós passou. Você já viu escravizar em branco? Quem te garante que a cor preta não era a cor de Adão? Vai ver, Sansão era um negão com os dread tocando no chão. Eu vi Davi rodar uma pedra igual nós roda um peão. Moisés rasgar uma vermelho como eu rasgo tua ilusão. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Se Jesus fosse um playboy, todo mundo botava fé, mas não é. Através de um profeta, Deus te afeta e te exorta. A Bíblia não cita cor, porque pro amor a cor não importa. Se é branco ou preto, preto ou branco, pronto, não me interessa. No céu não entra preto nem branco, só santo. Eu tô com pressa. Caô, rapaziada. Caô. O nego olha assim e deve falar que é esse meu... Eu sei que Jesus é branco. Tá maluco? Isso aqui é só pra lacrar e tal. Inclusive, nada de Nazaré. Quem nasceu em Nazaré, Galileia, nasceu aqui na Europa, Inglaterra. Inclusive, passou aqui agora de Ferrari, cabelão jogado ao vento, olhos azul, cabelo loiro, carinha de anjo. Eu vou finalizar meu papo porque você já tá bufando. Teu Cristo branco tá nervoso, mas... Recapitulando. Jesus veio de um povo escravizado, mas é branco. Andava com o pé no barro e prefere quem tem tamanco. Na verdade, ele nem existe. Que argumento imundo. Mano, se Jesus é um branco no céu, eu sou o pior poeta do mundo. Então, mano, eu acho que um homem branco, ele se apropriou da história, tá ligado? Inclusive da minha história. Se apropriou de tal forma a ponto do meu povo me acusar de adorar um Deus branco, tá ligado? Mas como que eu adoro um Deus branco se esse Deus ele tem muito mais a ver conosco do que qualquer outra entidade que eles possam vir a adorar? Por exemplo, o povo de Israel, que é o povo de onde Jesus descende, foi escravizado durante 400 anos no Egito. E depois que o Senhor libertou o povo, ele levantou dentro desse povo reis e rainhas. Isso não tem semelhança conosco, mano? A única diferença é a cronologia dos fatos, tá ligado? Porque primeiro éramos reis e rainhas e depois fomos escravizados. Todo mundo concorda que Jesus morreu de tanto ser açoitado, de tanto chicote. Eu conheço um povo que morreu de tanto chicote, mano, e não foi o povo branco, tá ligado, mano? Certa feita, Natanael, ele pergunta, pode alguma coisa boa vir de Nazaré, julgando Jesus pelo lugar da onde ele vinha, tá ligado, mano?
E eu sei quem é julgado por conta de onde vem, tá ligado? Se eu substituir Nazaré por Maré, funciona da mesma forma, tá ligado? Pode alguma coisa boa vir da Maré, pode alguma coisa boa vir lá do Complexo do Alemão, pode alguma coisa boa vir lá do Morro da Pedreira, tá ligado, mano? E eles sempre, quando vão retratar a história, sobretudo as histórias bíblicas, ele retrata o povo israelita como um povo branco, tá ligado, mano? Só que quando eles vão retratar os egípcios, também é um povo branco. E na história, os egípcios escravizaram os israelitas. Só que é muito louco, mano, branco escravizar branco. Eu nunca vi isso, tá ligado? Ninguém escraviza seu semelhante, tá ligado? Então eles precisam decidir quem eles são na história, porque isso é uma tremenda contradição. Eu só escravizo aquele que é diferente, tá ligado? Tanto em aspectos físicos como cultural. Só que quando eles retratam a história, eles são tanto os escravizados como os escravocratas, tá ligado? Tipo, eu sei na minha história quem eles são, tá ligado? Eu, na verdade, acredito que Deus, ele não pode ser definido no que diz respeito à cor. Na verdade, no que diz respeito a nada, porque Deus é espírito. Mas, humanamente falando, ele tem muito mais a ver comigo do que com qualquer outra pessoa por aí, tá ligado, mano? Tipo, descendente de escravizados, tá ligado? Que é perseguido por ser o que é, por falar a verdade, tá ligado? Que sofre preconceito por causa da onde vem, tá ligado? Que morre sendo inocente, tá ligado? Mano, se eu adoro um Deus branco, de fato. Cheguei. A gente pode comentar dos dois. E a gente também pode falar, se tiver qualquer outra pessoa. Eu tinha mais coisas assim, eu posso mandar os links para vocês, mas também não vamos ficar aqui, né, vendo. A gente pode ver em outros momentos e dialogar depois sobre isso. Só para indicar, assim, também, a Castiel Vitorino Brasileiro, que é outra artista que eu gosto. Ela tem um documentário que ela fez de uma obra que chama Corpo Flor, e ela faz essa obra com várias pessoas. E aí tem vários artistas negros falando das suas trajetórias, assim, que eu encontro essas coisas que a gente está discutindo na fala dessas pessoas. Mas só para indicar, e depois eu posso mandar para o Eduardo. O Eduardo passa para vocês todos os vídeos que eu gostaria de passar aqui hoje. Mas podemos comentar sobre esses dois últimos, né? Da Abigail, literalmente, e do Pior Poeta do Mundo. Eu não conhecia o Pior Poeta do Mundo. Eu achei interessante a confissão, quando sai, vai para a igreja. Eu achei interessantíssima essa coisa da confissão e que, inclusive, também quebra a lógica da confissão, porque você não pode confessar daquele jeito, né? Ele está literalmente provocando ali a igreja. Eu achei por tudo. Mas a gente pode ir comentando. Cara, tem um filme que eu assisti muito bom, que se chama Histórias Cruzadas. Tem na Disney, inclusive. É muito bom esse filme, né? E esqueci. E aí, lá no filme, no caso, retrata a história de pessoas que escrevem aquilo que vivem, né? No caso, começa no início dos anos 60, por aí se passa no início dos anos 60. E aí, nesse filme, ele retrata um período em que o racismo ainda era muito mais potente do que é hoje, porque hoje o racismo ele é velado. Tem alguns lugares do mundo que o racismo é, de fato, escancarado, mas hoje em dia fica nos olhares, sabe? Ou nas atitudes, muito mais do que na própria fala, né? E aí, neste filme as mulheres, né, que são as protagonistas, que são domésticas, no caso, são empregadas domésticas, elas têm uma convivência, tipo, de, por exemplo, precisar ir num banheiro diferente do que o do seu patrão, né? Por exemplo, tem toda uma história com o rolê do banheiro, né? Então, tipo, por exemplo, tem um negócio que uma pessoa foi demitida porque ela usou o mesmo banheiro da chefe, né? E isso é muito louco porque existe ainda hoje o elevador do serviço e o elevador das pessoas que utilizam o prédio, por exemplo. Então, tipo, é muito louco como esse tipo de arquitetura, esse tipo de coisa reflete no contemporâneo.
E é uma obra também que eu indico, caso ninguém tenha assistido, se chama Histórias Cruzadas, tem na Disney, né? E, e eu vejo nessa obra tudo esses dois vídeos, né? Que é a questão, tanto da questão de escrever aquilo que vive, porque por muito do que as pessoas escreveram ali, elas vivenciaram, principalmente por eu saber como é que é o nicho do Islã, então, no Islã, geralmente a gente acaba escrevendo muito daquilo que a gente vivencia e traz aquilo para para cena, né? Vamos supor, para cena, né? Pro palco e pensamento, nossas inquietudes, né? Pro mundo. E tipo assim, você questionar, né? Tanto, tô falando em todos os vídeos, né? Você questionar, será que Deus é uma mulher preta? Tá ligado? É a mesma coisa que você questionar, porra, será que um professor, tipo assim, será que um professor um dia pode ser um cara preto e não um cara branco, tá ligado? Tipo, se você as pessoas negras geralmente não conseguem se colocar nesse lugar porque não tem uma referência, e quando tem uma referência são poucas, né. Então, por exemplo, você pode contar nos dedos quantos professores são negros numa faculdade, né, ou numa escola. Você pode contar nos dedos quantos caras negros de fato estão como CEO de uma empresa, né. Eh eh, Você pode contar nos dedos quantas travestis são CEOs de empresas multibilionárias, entende? Então como que a gente consegue se colocar nesse lugar, né? É, fora do campo imagético, sabe? E é uma realidade muito foda, muito foda. Porque, tipo, eu não sei se eu tô falando besteira, me desculpe, mas, tipo, eu tô falando que é foda, né? Então, tipo, quando a gente coloca esse lugar, tipo, a gente fala, caralho, então Deus pode sim ser uma mulher negra. Por que não, né? O que garante que, Ge- que, Ad- que Adão não era um cara negão, tá ligado? O que garante que, que Sansão não tinha dread, né? E, pra falar a verdade também, o que garante que um dos apóstolos também não, não, não era gay, sei lá, o que garante, né? A gente não sabe? Pior que não dá pra realmente pra saber mesmo, porque a gente não viveu naquela época. Mas o que garante, sabe? Então, tipo, esses vídeos me trouxeram essa sensação, todos. Eu falo não todos assim porque eu vou juntando tudo num final. E aí vai me levando muito para aquilo que a gente foi conversando, né? Eu fui anotando aqui, tá? A gente foi conversando, né, das danças familiares, né? Que a gente, eu vi em vários vídeos, né? As pessoas têm um vídeo da poesia da Abigail, no caso, em que eles fazem uma dança, parecendo mais com um rito, né? E aí eu vim me questionando quando começa também uma dança familiar e quando que começa um rito, né? Tipo, é, é, quando que começa uma cultura? Eu nunca entendi esse negócio também. Tipo, quando que começa algo que é cultura, né? Será que tem um começo, né? Será que nem é que nem o universo, tá ligado? Sabe? Que, tipo, nunca existiu um começo, só foi? Ou será que existiu um começo? Tipo, eu não sei, cara. É, mas eu achei muito legal. Não sei se eu falei, estou falando as coisas que eu achei, porque eu tô processando tudo. E é isso. Só aproveitando então o que o Eduardo falou, ele trouxe uma das coisas que eu ouvi, se não me engano, acho que a Thaís Araújo falando que realmente, quando se colocam, né, pessoas pretas em lugares, por exemplo, um CEO de empresa e tudo mais, normalmente essas pessoas são taxadas ou caracterizadas como pessoas arrogantes, né? Nunca vai ser talvez um mocinho, o bonzinho, o galã, se ela é dono de algo ainda assim remete a algo mal, né? Algo vilão e algo assim. Só me trouxe isso nessa referência que é uma fala dela que teve aí e tal. E que mais? Em relação a hábitos e cultura e tudo mais, é, tipo aquela questionamento, né? Tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, acho que não seria o início, não tem um início, são hábitos, são
coisas rotineiras do que a gente faz. Por exemplo, um animal, ele não sabe talvez que ele é um animal, ele não tem tanta consciência disso, mas ele faz isso, entendeu? Por, sei lá, tipo um papagaio, um passarinho, entendeu? Tipo, eles não sei, eles não sabem talvez como agir, mas eles agem como, entende? Tipo, não sei, talvez seja isso, né? Também não sei se é certo, se é errado, mas isso. É, gostei muito dos vídeos, né? A poesia, o que o Eduardo trouxe, ele já tinha mostrado antes, então eu já conhecia. Que mais? Aproveitando, vocês compartilharem e tal, eu lembrei de um amigo meu que mora em São Paulo, mas recentemente ele estava em Lisboa, né, fazendo um show dele, sobre pessoas trans, inclusive se vocês quiserem eu posso deixar o link aqui, aí vocês, se quiserem dar uma olhada e tudo mais. Juntamente com a Luana Piovani também, ele estava para lá, ela também estava nesse mesmo evento e tal. O cara, mano, ele é fantástico. Ele traz uma crítica muito em relação a realmente ao preparo, né? Ao preparo das pessoas em relação aos corpos trans, né? É uma crítica que ele faz porque as pessoas não estão preparadas para verem ou entenderem um corpo trans. E até onde a gente ainda vai como que eu falo? Levar isso, porque além do respeito, as pessoas ainda olham e enxergam como errado, né? Seria essa palavra, talvez, é um corpo errado. Eu só vou deixar compartilhar o link aqui com vocês e tal. E aí, enfim, é isso. Agora eu já me perdi um pouquinho no que eu ia falar. Mas. Tá tranquilo, gente. Não, a ideia seria super legal se a gente pudesse, na verdade, ir ver um espetáculo juntos, né? E encontrar todos esses conceitos acontecendo e tudo mais. Mas, como eu disse, essa relação que eu comecei falando hoje, como a dança desobedece essas ordens, como a gente também se complementa com outras linguagens que não somente a do teatro, que não somente essas que a gente já conhece, assim. Então, eu, por exemplo, sou muito alimentada por música, e aí o Rodrigo falou da composição, eu também gosto de ficar analisando as palavras, por que que escolheu essa palavra, não escolheu outra? Eu fico muito louca quando eu começo a ver as coisas e fazer a análise. Mas a ideia hoje era realmente apresentar esses conceitos e apresentar essas pessoas que, de algum modo, colaboraram para a minha construção e para as coisas como eu penso hoje em dia. Eu já mandei todos os links para o Eduardo, aí depois ele pode mandar para vocês, das outras pessoas. Tem um artista aí que eu acho muito interessante, quem não conhece, conhecer, que é o Luiz de Abreu. O Luiz de Abreu. Rodrigo, será que você não conhece ele? Olha, você que é mais velho, talvez já conheça ele. O Luiz de Abreu tem uma obra que chama O Samba do Crioulo Doido, que ele pelado sambando. E aí depois ele coloca a bandeira do Brasil no cu, e aí assim, ele se trabalho no Brasil, na França, na Europa. E aí agora o Luiz de Abreu tá com uma deficiência visual muito grande, então ele não consegue mais dançar esse trabalho. E aí ele está coreografando outras pessoas para dançar esse trabalho, que chama o Samba do Crioulo Doido. Só que aí, gente, ele está coreografando já com essa cegueira. Então, o modo como ele coreografa é diferente, assim, tem até um documentário, vou ver se eu acho também para mandar para vocês. E aí ele selecionou 3 artistas para dançar esse trabalho, e ele vai coreografando isso, como que é coreografar um trabalho que foi dançado por anos por ele, e agora ele não consegue mais dançar o trabalho e precisa coreografar, então ele vai gerando um outro tipo de entendimento e de construção. Ele é da dança, e ele é belíssimo, gente, é belíssimo, muito, muito, muito bom mesmo. E ele é super acessível também. Mas eu mandei aí depois é só vocês irem clicando e procurando o resto da produção desse povo. Mas é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma pergunta?
Ah, eu já vi já ele na Bienal, num vídeo que tava em 2023. Foi. Isso mesmo, ele tá em todas as bienais possíveis. Eu já vi. E era muito da hora. Eu acho que eu fiquei uns minutos lá assistindo. Falei, caramba. É provocativo, sabe? Tipo, não só provocativo, é tipo, muito foda. Mas é isso, gente. Eu não tenho mais nada. Se vocês tiver alguma coisa, na verdade, para falar, para perguntar, estou aberta. Mas hoje era isso. É, nossa, cara. É que nossa, eu queria muito fazer na prática essas coisas também. Tipo, ai, que ódio. Tipo, sabe, fazer. Ai, é. Mas você já deve fazer. Olha, mas você já deve estar fazendo isso na prática. É mesmo. Inclusive, é uma das ideias que eu anotei aqui que eu quero levar, que foi algo que lá no comecinho, né, começou a se falar muito sobre essa dança familiar, e aí o Rodrigo trouxe em relação aos pais dele, né, colhendo algodão e tal, até algo que eu quero propor em relação a primeira cena sobre quando a gente começa a puxar, né, esse navio e nananã e tal, a gente começar talvez a cantar algo ou solfejar algo, Isso é legal. algo que eu Acho já que anotei aqui que talvez seria muito massa, tipo, a gente está fazendo, né, para além daquele texto, né, que fala sobre o caminho, né, dos tubarões e tal. eu achei legal. É que, contextualizando, André, a gente tá no início da peça, né? A gente tá pensando em pegar um navio, não um navio de verdade, mas um barco, sabe? E aí, enquanto a gente vai dando barco, enquanto a gente vai Acho que o andando, navio não cabe no palco não, cara. quando a gente vai carregando o barco, né, meio que uma estética contemporânea, assim, a gente vai carregando assim, e aí a gente vai dando texto do Laurentino Gomes, que é do leilão. Então, a gente vai falando do primeiro leilão de escravos no ano de 1444, né? E aí a gente vai carregando assim. É muito louco, é muito doido, mas ficaria muito Ah, legal. e Du, você viu nesse último link, né, que a Wonder mandou e tal, em relação aos tecidos, né, eu reparei nisso, em relação àquele tecido que a Thaís trouxe como referência para a gente estar fazendo. Teve um outro também onde a pessoa estava com um pano, se não me engano, laranja, e esse pano estava preso na parede e tal. Achei muito, muito foda isso, muito, muito potente, assim, visualmente falando. Eu também achei bonito. Gente, que louco. Fiquei feliz. Ah, nós vai te trazer pra cá, Wander, um dia. Você vai ficar vendo. Eu preciso ir a Ribeirão Preto, gente. Muita gente tá me chamando. Fui aí só uma vez na minha vida e não deu tempo de fazer nada. Tá. Mas é isso, gente. Que bom também. Fico feliz que as referências agradaram vocês. A gente pode fazer uma seleção, uma curadoria de outras referências também, outras músicas, outras obras. Interessante. Nossa. Peraí, deixa eu só. Ah, meu celular tá carregando. Esse constante aqui tá carregando. Opa, é isso. Mas alguém vai querer fazer mais alguma consideração final? Pra... Eduardo, tirou a foto? Ah, vamos tirar uma foto. Não, mas você falou de tirar foto? Oi? Você falou de tirar foto? Foto. Não, né? Não, é porque
Eu coloquei o joinha aqui, mas eu não tô tirando nada, não. Tô dando joinha por causa da aula, que foi muito da hora. Bem legal. Eu tirei Gostei. uns prints já e te mandei pro Du. Mas vamos tirar um outro todo mundo bonitinho, porque eu peguei vocês despercebidos, sabe? Então, tira o print. Você consegue tirar, Adriel? Levantar um pouco, eu não tô bem, mas para tirar foto dá. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Todo mundo falando abacaxi. Abacaxi. Eu vou tirar mais um, peraí, que eu vou só encaminhar pro Eduardo. Cadê você, Eduardo? Aqui. Preparados? Ali. Boa. Deu bom, gente. Feliz. Queria agradecer ao Anderson por estar se dispondo para estar vindo aqui também a auxiliar a gente também no processo, auxiliar também a gente como artistas. Parece que não, mas muitas das pesquisas aqui que você mostrou para mim, eu me senti muito interessado para estudo de vida mesmo, sabe? Porque é legal eu ter essas referências também. Ou nós termos essa referência quanto coletivo, quanto grupo de pesquisa, né? Porque o núcleo ele também é um núcleo de pesquisa teatral, então a gente sempre se renova, sabe, para nunca ficar estagnado num mesmo conceito, né? Que é o clássico, o classicão. Então é muito legal sempre aprender coisas novas. E eu me senti muito interessado, principalmente pela questão do Soares Stênio, do Corpo Testemunha, na Encruzilhada Poética, e da Danças Familiares e da Poética da Relação, porque como o Rodrigo sabe que eu tô estudando um pouco Paulo Freire também, é, eu vou enxergando muitas questões da relação com o outro, né? Porque, tipo, como que o outro me interfere na forma como interajo no mundo. Então, tipo, é legal trazer essas referências até mesmo para minha pesquisa de trajetória. Eu tenho uma pesquisa de vida mesmo, que é a questão que vários outros pesquisadores trabalham. Eu não sou acadêmico, mas eu acabo fazendo uma pesquisa autodidata, né? Eu vou intitular assim de pesquisa autodidata, que eu não vejo a academia fazendo, então eu vou fazer por mim mesmo, que é a questão da transformação social através da arte, né? Como que isso ajuda a pessoas periféricas, é, pessoas de áreas de zonas rurais e afins a, a se comunicarem, a se expressarem as suas felicidades, suas dores, e como isso consegue contribuir, né, com a sua relação com o mundo e a sua relação com o outro. Porque parece que não, mas algumas pessoas são muito fechadas. Pesquisa não só se faz na academia. Ah, obrigado. É, é, parece que não, mas essa relação, né, com o outro é muito, muito legal. E como isso consegue desconstruir, né, uma, uma pessoa, né, por exemplo, uma pessoa que antes era de uma forma, vamos se dizer assim, opressora, a gente consegue desconstruí-la para que ela consiga se libertar desta relação de opressor e oprimido, né? E aí eu tenho estudado bastante, porque fazer isso não é fácil também. E não é também me colocar nessa posição de desconstrutor, sabe, de desconstrutor, mas é como auxiliar no processo de uma pessoa em constante desconstrução de uma sociedade colonial e capitalista fodida do caralho. Então, tipo, é uma pesquisa de vida minha mesmo, que nunca vai acabar. Talvez só vai acabar quando eu tiver velho, né? E olhe lá. E é isso, sabe? Meus mais sinceros obrigados. Alguém mais quer dizer alguma coisinha? Ah, não? Então arrasou, gente.
Gente, obrigado a vocês. Foi tudo. Espero que o processo seja incrível também. Vocês vão estrear o ano que vem, né? Isso, dia 21 de março do ano que vem. Tem um período ainda. Arrasou. Nossa, mas já tem data de estreia? Tá. 21 de março. Ó, nós vamos tentar arranjar um jeito de trazer. Mas vai ser legal. É mais, gente, então. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. Obrigado, Ander.